Está bem? Certo? Então vamos à palavra. Nós vamos continuar a série que estamos a fazer a cada primeiro domingo do mês, que tem o título Igreja, Família Cristocêntrica. E estamos a falar sobre o que é ser igreja e e como é que devemos encarar a nossa vida como igreja. Estamos a partir do livro de Efésios, da carta aos Efésios, que é uma carta que fala muito sobre o plano de Deus que envolve a igreja. O plano de Deus não é a igreja, mas a igreja é uma parte muito importante do plano de Deus, uma parte que Deus escolheu, envolver de uma forma fundamental. E estamos no capítulo 1, mas vamos aqui para a segunda parte do capítulo. Já tivemos a ver do versículo 3 ao 14, todas as bênçãos espirituais que o apóstolo Paulo enumera, uma catrefada de bênçãos em que ele enumera em cascata todas as bênçãos espirituais que nós temos em Cristo. E ele agora dirige-se especificamente aos destinatários da carta. E aqui no versículo 15, nós vamos ler do versículo 15 ao 23. Não vamos falar desta passagem toda, vamos dividi-la em duas. Dentro da série, vamos dividir em duas partes, porque há muito que falar em cada uma delas e para não estarmos a sobrecarregar cada mensagem, vamos dividir. Então vamos ler do versículo 15 ao 23, mas vamos falar do versículo 15 ao 18. Vamos ler então Efésios 1, 15 a 23. Efésios 1, 15 a 23. Diz assim: ouvi falar da vossa fé no Senhor Jesus e do vosso amor para com todos os santos. Por isso não me canso de dar graças a Deus a vosso respeito e de vos lembrar nas minhas orações. Peço a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e digno de todo louvor, que vos dê o espírito de sabedoria e revelação para melhor o conhecerem. Que Ele ilumine o vosso entendimento para poderem descobrir a grande esperança que o seu chamamento nos traz. A riqueza maravilhosa da herança que destinou aos seus escolhidos e o poder extraordinário que Ele nos dá, a nós, os crentes. Foi esse grande e extraordinário poder que Ele manifestou no mais alto grau, ao ressuscitar Jesus Cristo da morte e ao dar-lhe o lugar de honra à sua direita no céu. Colocou-os acima de todos os chefes, autoridades, poderes e domínios e acima de todos os que têm poder neste mundo e no que há de vir. Submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e pô-la à cabeça de todas as coisas para bem da Igreja. A Igreja é o corpo de Cristo e Ele, que enche o universo inteiro, está nela em toda a sua plenitude. Amém? Paulo ele começa aqui por falar aos destinatários da carta que ele tinha ouvido notícias deles. Tinha ouvido notícias e eram notícias boas. Ele tinha ouvido falar de quê? Da fé e do amor deles. O amor deles para com todos os santos. Ele tinha ouvido falar que eles estavam a crescer na fé. Ele tinha ouvido falar que eles estavam a progredir. E isso fazia Paulo... o que é que isso produzia em Paulo? Ele dava graças, incessantemente, dava graças por ouvir notícias tão boas. E é bom celebrar notícias boas, não é? É bom celebrar quando há coisas que correm bem. Não podemos estar só a apontar o dedo ao que está mal. Temos que olhar para o que está bem e celebrar isso. E Paulo estava a fazer isso aqui. Mas ele não estava propriamente satisfeito em que eles já tivessem progredido. Paulo estava interessado em que eles fossem ainda mais longe. Paulo estava interessado em que eles aprofundassem ainda mais o conhecimento que tinham. Que eles não ficassem estagnados. Paulo não diz, ok, estão a crescer na fé, no amor, ok, fiquem assim. Não, ele diz que ele ainda orava para que ele dava graças, sim, mas também pedia na sua oração para que eles tivessem um espírito de sabedoria e revelação para melhor o conhecerem. E aqui neste versículo 17, para melhor o conhecerem, reparem como Paulo os incentiva, os encoraja a irem mais longe e mais fundo no conhecimento de Deus que eles já tinham. Isso é um ótimo mote para o ano 2022, não é? Para o novo ano que começa. Que nos possamos, estamos bem, ok, ótimo, vamos empenhar
em conhecer mais a Deus, vamos empenhar em buscá-lo mais, vamos empenhar em buscar mais este espírito de revelação e de sabedoria. E nesta oração de Paulo, ele dá também a base para como o nosso conhecimento de Deus deve funcionar. Nesta oração, Paulo dá-nos a base para o conhecimento de Deus. Qual é a base para o conhecimento de Deus? Reparem aqui nesta frase. Há três coisas aqui. Paulo menciona três pessoas que são uma só, que são um só. Três pessoas que são um só Deus. Ele pede a Deus, Pai de quem? Do nosso Senhor Jesus Cristo, e digno de todo louvor, que deu o quê? O Espírito de revelação e de sabedoria para melhor o conhecerem. Pai, Filho e Espírito Santo, porque nós sabemos que é o Espírito de Deus que nos dá a revelação de Deus. Nós sabemos que é o Espírito de Deus que nos dá sabedoria. E é dele que nós precisamos para renovarmos as nossas revelações que já temos da Palavra de Deus. E está aqui a base. Paulo, ele pedia a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que lhes deu o Espírito. Portanto, a nossa base é a Trindade. A nossa base para conhecermos Deus é o Deus triuno. Não podemos esquecer-nos disto. Porque é essa base que nós temos. E precisamos de uma base sólida. E ele pede que os crentes possam receber o Espírito para melhor conhecerem Deus. E ele fala aqui de três revelações essenciais. Três revelações essenciais que os destinatários da carta precisavam e de que nós precisamos também. E nós vamos falar só de duas hoje, porque vamos deixar a terceira para a próxima mensagem, para o próximo primeiro domingo do mês, mas vamos hoje falar de duas revelações essenciais. E a primeira está aqui no versículo 18. No versículo 18 ele diz que ele ilumine o vosso entendimento para poderem descobrir a grande esperança que o seu chamamento nos traz. Primeira revelação, a grande esperança que o seu chamamento nos traz. Paulo já tinha falado, não podemos isolar isto do contexto, não é? Vamos à primeira parte do capítulo. E Paulo já tinha falado de quê? Já tinha falado do chamado. Já tinha falado para que é que Deus tinha chamado os seus filhos. Para que é que Deus tinha chamado os santos. Qual era o chamado de Deus? Qual é o chamado de Deus? Está aí na primeira parte. Eu dou uma pista. Está no versículo 4. Para vos poupar a procura. Está no versículo 4. O que é que o versículo 4 diz? De Efésios 1. Somos chamados para quê? Escolhidos. Antes do mundo existir. Para sermos santos, irrepreensíveis e mais. E andarmos diante dele em amor. Santos e irrepreensíveis e andarmos diante dele em amor. E o que é isto, andar diante dele? O que é que isto significa, andar diante dele? O que é que significa andar diante dele? Significa um relacionamento 100% comprometido. Andar diante dele é andar diante dele. Permanentemente. Não é um dia andar e outro dia não andar. Não é um dia apetecer e outro dia não apetecer. Nós fomos chamados, fomos escolhidos antes do mundo existir para sermos santos e irrepreensíveis e andarmos diante dele em amor. Diante dele. É num compromisso a 100%. Não é um relacionamento aberto. Não é? Hoje está muito na moda as relações abertas. Não é? É um estado no Facebook, não é? Que é numa relação aberta. Mas com Deus não vai nessa. Deus não pactua com isso de relações abertas. Deus não é um Deus de relações abertas. Deus é um Deus de compromisso. Compromisso a 100%. E Deus não se contenta com menos do que isso. Deus não se contenta com menos do que um compromisso a 100%. É para isso que Ele nos chama. Foi para isso que Ele escolheu os santos. Foi para isso que Ele chamou a igreja. Agora, este relacionamento é 100% comprometido e tem uma base objetiva. A base é o amor. A nossa base é a Trindade, o Deus triuno. E o Deus triuno é amor. Diz em 1 de João 4,8. Deus é amor. A Trindade é amor. A nossa base é o amor.
E o nosso alvo também é muito específico e bem definido. O nosso alvo é a santidade. Andamos em amor em direção à santidade. Em amor significa em amor. Estamos baseados no amor. Baseados no Deus que é amor. E temos um alvo. Caminhamos em direção à estatura perfeita de Cristo. Caminhamos em direção à santidade. Esse é o nosso chamado. E como é que devemos viver esse chamado? Também não é de qualquer maneira. Não é? Sabemos onde é que estamos baseados, sabemos para onde é que temos de ir, mas como é que nós vamos? Como é que nós vamos? Não vamos sozinhos. Não vamos sozinhos. Porque o chamamento de Deus não é para ser vivido de forma individualista. Não é para ser vivido de forma isolada. O chamamento de Deus, Deus chamou a igreja para ser família e o conhecer num contexto de uma vida partilhada, baseada na Trindade, com Cristo no centro. É uma vida partilhada. Ninguém é chamado para estar sozinho. Ninguém é chamado para caminhar sozinho. Não dá para ser igreja sozinho. Não dá para ser crente sozinho. Não é esse o propósito de Deus. Por isso é que estávamos a falar, Paulo fala da comunhão do corpo de Cristo, da comunhão do sangue de Cristo. Para participarmos no corpo e no sangue de Cristo, nós temos de estar ligados uns aos outros, em comunhão uns com os outros. Não há forma de fugir a isso. Tão importante como o chamado é a forma de vivermos esse chamado. Nós precisamos de saber que temos uma base que é a Trindade que é amor, temos um alvo que é a santidade e temos uma forma de caminhar que é em família. Que é ligados ao corpo de Cristo. Ser igreja. Porque é à família que Deus se revela. Nós, se virmos em Atos 2, quando Deus envia o Espírito Santo, Deus enviou o Espírito Santo para quem? Em que contexto? No contexto da congregação. Os discípulos estavam reunidos. Deus enviou o seu Espírito Santo. No contexto da assembleia. É aí que Deus dá a sua revelação. A Bíblia foi escrita, o Novo Testamento foi escrito para assembleias. Foi escrito para igrejas. Mesmo quando Paulo escreve para uma pessoa só, como quando ele escreveu para Filemão, se nós lermos a carta a Filemão, ele fala de toda a igreja que estava lá reunida. Não fala só para Filemão. É sempre a família. Claro que a revelação de Deus é também individual. Nós precisamos, não há substituto para a decisão pessoal, não há substituto para a revelação individual. Nós precisamos de, como pessoas, não é uma igreja que nos vai, não é uma igreja que nos vai transformar. O que nos transforma é o Espírito de Deus. E nós precisamos de receber o Espírito de Deus. Precisamos de o receber individualmente, mas não dá para viver sem ser em família. Não dá. E este é o testemunho que a igreja tem que dar ao mundo. Andar diante dele em santidade e amor. Como é que se vive em santidade? Como é que eu posso ser santo? Como é que a minha santidade é provada e refinada? Como é que eu posso ser santo se não tenho ninguém com quem ser santo? Como é que eu posso ser santo se eu não posso praticar o perdão? Se eu não posso praticar a compaixão? Se eu não posso praticar a misericórdia? Tudo isso são coisas relacionais. Nenhuma dessas coisas é uma coisa individualista. É tudo relacional. Então eu, para ser santo, eu preciso de estar ligado a pessoas. E para viver em amor, igual. Não é? Aliás, santidade e amor andam sempre de mãos dadas. Sempre de mãos dadas. Porque se eu amo, e eu quero ser santo para com as pessoas que eu amo. Eu quero ser puro para com as pessoas que eu amo. Não as quero magoar. Não as quero trair. Quero ser santo para com elas. Porquê? Porque eu amo. A santidade e o amor têm uma relação... É uma relação que não pode ser quebrada. E este é o testemunho que nós temos que dar ao mundo. Isto não fala só de nós, como igreja, só nós aqui, o nosso grupinho. Fala de nós darmos este testemunho ao mundo. Fala de nós mostrarmos ao mundo a santidade e o amor de Deus através da nossa santidade e do nosso amor que pela graça de Deus nós temos na nossa vida. Para que outros possam vir para a comunhão.
Porque a igreja é uma família aberta. Uma igreja fechada não faz sentido, é uma incompatibilidade. A igreja é uma família aberta. E Deus chama-nos para sermos família e para proclamarmos as admiráveis obras de Deus, como está escrito em 1 de Pedro 2,9. Né? Diz que nós somos geração escolhida, sacerdócio real, nação santa, povo que pertence a Deus. Para quê? Para proclamar as admiráveis obras daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Somos chamados para andar diante de Deus e para andar diante dos outros. Somos chamados para o mundo. Somos chamados para proclamar as admiráveis obras daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. E tudo isto para se cumprir o propósito final da igreja, que é existir para louvor da sua glória. Como está 3 vezes repetido na primeira parte de Efésios, do capítulo que já lemos. Esse é o objetivo final de Deus. É o louvor da sua glória. E somos chamados para participar nisso. E o Paulo fala aqui da esperança. Né? Ele fala da esperança do chamamento. A grande esperança que o seu chamamento nos traz. Como é que o chamamento de Deus nos traz esperança? De onde é que vem esta esperança? De onde é que vem a esperança deste chamamento? Nós sabemos que Deus nos chama para andarmos diante dele. Ele escolheu-nos antes do mundo existir. O que é que isso diz de Deus? Ele escolheu-nos antes do mundo existir. Deus não está indeciso em relação a nós. Deus está 100% comprometido connosco. Deus está 100% comprometido com aqueles que Ele escolheu. Então nós temos essa segurança. O nosso chamamento, saber para o que é que Deus nos chama, produz em nós uma esperança de saber que Deus Ele está 100% comprometido connosco. Deus Ele tem um propósito para nós. Que grande esperança que isso traz. Sabem, uma das principais razões pelas quais o mundo anda tão desesperado é pela ausência de propósito. Ninguém sabe o que é que anda aqui a fazer. Não é? A narrativa do nosso mundo secularizado, é que nós somos um acaso. Somos um acaso, um acidente cósmico. O universo, por acaso, existiu e por acaso nós brotamos aqui, aparecemos aqui. Mas somos só um grão de poeira que vai desaparecer. E isso pode ser, é muito romantizado. O universo, somos poeira cósmica, né? Dizem os cientistas que querem dar um toque poético a isso. Mas no fim, honestamente, só há desespero nessa visão. A visão de que nós somos um acidente e que não estamos aqui a fazer nada de concreto. Isso é o desespero. Mas Deus, Ele tem algo muito diferente para nós. Né? Ele tem um propósito e um sentido para a nossa existência e isso enche-nos de esperança. Que grande esperança que o seu chamamento nos traz. Que grande esperança. E nós precisamos de revelação disso. Precisamos de renovar a nossa revelação disso. E é isso que Paulo está a lembrar aos Efésios, é isso que nós precisamos nos lembrar agora para este novo ano, sabermos que fomos chamados com um propósito e que esse propósito é andarmos diante dele, sermos santos e irrepreensíveis, andarmos diante dele em amor e proclamarmos as suas obras admiráveis a toda a gente. Amém? Estamos nessa? Então vamos lá à segunda, a revelação. Esta esperança, também há outra faceta, antes da segunda revelação, há outra faceta que é muito importante mencionar, é que Deus, Ele não apenas está connosco, Ele não apenas nos chama, mas Ele nos capacita. Ele nos capacita a responder ao seu chamado. E isto também é um grande motivo de esperança que nós temos. É que nós temos um propósito, sim, nós fomos chamados, sim, nós fomos escolhidos, mas nós não estamos sozinhos no caminho. Deus, Ele nos capacita, Ele nos dá poder para nós cumprirmos o seu chamado. Vamos à segunda revelação. A segunda revelação que Paulo nos fala aqui está na segunda parte do versículo 18. Segunda parte do versículo 18. Que diz que
Ele pede que o Espírito Santo ilumine o entendimento para descobrirmos a grande esperança que o seu chamamento nos traz e também a riqueza maravilhosa da herança que destinou aos seus escolhidos. Riqueza maravilhosa da herança que destinou aos seus escolhidos. E aqui, desde logo, fica ainda mais claro o ênfase familiar, que isto é algo para ser vivido de forma corporativa, não é algo para ser vivido de forma individualista. É para ser vivido enquanto família. A quem é que Deus destinou a herança? Aos seus escolhidos. A quem? A quantos dos escolhidos? A 1, a 2, a 3, a 4? Não, a todos os seus escolhidos. Esta herança é para ser vivida em família, é para ser vivida em corpo. É para ser vivida de forma corporativa. E também esta herança nem sequer é para ser dividida. Um fica com um bocadinho, outro fica com outro bocadinho, outro fica com outro bocadinho. Não são assim as partilhas da herança. Não é? Esta herança é toda de todos. É toda de todos. É para ser partilhada coletivamente por uma família de escolhidos. E qual é essa herança, afinal? Qual é essa herança? Paulo fala também disso na primeira parte do capítulo. Alguém quer descobrir? Onde é que Paulo fala da herança que é destinada aos escolhidos? Fomos escolhidos para... Cinco, 4, 3. Sim, mas o que é que ele fala? Ele fala concretamente aqui da herança. Versículo 11. Ele diz, em Cristo fomos escolhidos para quê? Para sermos herdeiros do seu reino. Para sermos herdeiros do seu reino. Qual é essa herança? Qual é a herança? É o quê? O reino de Deus. E o que é o reino de Deus? O que é o reino de Deus? O reino de Deus é tudo sobre o qual Deus reina. E sobre o que é que Deus reina? Deus reina sobre tudo. Por isso é que Paulo diz em 1 Coríntios, no capítulo 3, versículo 23, que tudo é nosso. Tudo é nosso. E nós de Cristo. E Cristo de Deus. Tudo é nosso. A herança que nós temos é tudo. É o reino de Deus que está estabelecido e que se está a consumar e que se vai completar no final dos tempos e que Deus vai, todo o joelho se vai dobrar, toda a língua vai confessar que Jesus é Senhor. E quem é que vai herdar? Quem é que herda tudo isso? A igreja. A família dos escolhidos. Uau! Não é? Essa herança. Jesus diz que Deus prometeu o reino. Jesus diz que Deus prometeu o reino ao seu pequenino rebanho. Em Lucas 12:32. Jesus veio estabelecer o reino de Deus na terra e Deus, o Pai, declara Jesus como o Rei dos Reis. E é assim que Ele vai voltar. Como vemos lá em Apocalipse. Não é? Que Ele tem escrito na sua coxa, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E nós estamos destinados a reinar com Ele. Agora, nós estamos habituados a ouvir falar de herança e temos algumas concepções sobre herança. Não é? Aqui, no nosso dia-a-dia, quando se fala de herança, estamos a falar de quê? A herança terrena. De bens. Quando é que alguém herda? Quando alguém morre, não é? Para alguém herdar é preciso morrer. E no reino de Deus? É assim também? É preciso alguém morrer? Hã? Quantos votam sim, quantos votam não? Sim, é preciso. Foi preciso alguém morrer. Não é? Jesus teve que morrer. Não é? Aí está alguma coisa em comum, um ponto de contacto entre a herança terrena e a herança do reino de Deus. Jesus teve de morrer. Não é? Esse é um grande ponto em comum. E o que é preciso mais para alguém herdar alguma coisa?
ter uma ligação familiar direta, sim, ser filho, ou ter uma ligação familiar direta, estou a falar no dia a dia, na herança, na nossa ideia de herança terrena. E quando não há uma ligação familiar direta, como é que alguém pode herdar alguma coisa? Outra forma de alguém herdar alguma coisa? Por um testamento. Não é? Por um testamento. Alguém antes de morrer que faz um testamento e que nomeia as pessoas que quer para serem herdeiras, para serem suas herdeiras. E no reino de Deus também é preciso um testamento? É um novo testamento. Não é? Testamento na Bíblia quer dizer aliança. Há uma aliança que é feita. Não é? Deus diz, eu deixo o meu reino. É um testamento que é feito. Eu deixo o meu reino aos meus escolhidos. Mas agora, uma grande diferença entre a herança mais corriqueira e a herança do reino de Deus. Uma grande diferença. É que para alguém herdar alguma coisa, alguém quando herda alguma coisa, a pessoa que deixa a herança desaparece. Certo? A pessoa que deixa a herança desaparece. E quando alguém herda, não precisa estar a pensar em prestar contas a quem desapareceu. Herdou, herdou. É meu, eu faço o que quiser. Não estou a pensar que quem morreu... Às vezes podemos pensar quais são alguns desejos que podiam ter ou não podiam ter, mas por norma não estamos preocupados com isso. Porque agora herdamos, é nosso. Mas no reino de Deus há uma grande diferença. É que a pessoa que morreu ressuscitou. E ressuscitou para a vida eterna, para ser eternamente Senhor. Então nós vamos herdar, mas nunca somos herdeiros desvinculados ou desligados daquele que deixou a herança. Nós temos que administrar a nossa herança sempre debaixo da soberania daquele que nos deixou a herança. Sempre debaixo da sua soberania, não é de qualquer maneira. Não é? Temos que administrar com muito cuidado a herança que temos. Temos que nos conduzir com muito cuidado, porque o Senhor da herança, Ele está presente e vai sempre estar. E nós vamos ser herdeiros juntamente com Ele para toda a eternidade. E estamos-nos aqui a preparar. Estamos-nos aqui a preparar. Nós precisamos de ter esta revelação. Nós estamos aqui na terra a preparar-nos para reinar com Cristo na eternidade. Todas as famílias que queiram ser trinitárias e cristocêntricas, que queiram ser baseadas na Trindade e ter Cristo no centro, precisam de ter isto em mente. Nós estamos aqui para reinar com Cristo na eternidade. Estamos aqui a preparar-nos. É uma preparação. Esta vida é muito mais do que boas refeições, é muito mais do que desfrutar das coisas boas que temos, e ainda bem que as temos, e é para desfrutar, sim, as bênçãos materiais que Deus nos dá, mas há muito mais do que isso. Nós temos uma responsabilidade muito maior. Nós somos o seu povo, o povo de Deus, e precisamos de nos preparar para reinar com Ele. Ter uma herança destas é um grande privilégio. Que grande privilégio. Que grande riqueza da herança. A riqueza maravilhosa da herança, como diz Paulo. Que grande riqueza. Mas é também uma responsabilidade imensa. Não é? Porque nós fomos confiados com o reino de Deus. Deus confiou-nos o seu reino para nós administrarmos. Vamos reinar com Ele e estamos aqui a preparar para esse tempo em que vamos reinar com Ele. E isso faz-nos pensar como é que nós nos conduzimos. Não é? Eu lembrei-me, enquanto estava a preparar isto, lembrei-me das famílias reais. Não sei aqui quantos seguem a vida das famílias reais. Não é? A família real assim mais mediática que nós temos é a família real inglesa. Não é? Que há muito interesse, não é? E há sempre muita coisa a ser escrita, sempre muito falatório. Não é? Não sei quem tem interesse. Há uma série também, acho que é no Netflix, que é The Crown. É isso? Não, é. Eu não vejo, por acaso. mas há muita gente que gosta de ver e que gosta de seguir. E como é que é a vida dos membros da família real? Como é que é a vida dos membros da família real? Protocolo. Obrigado pelo esforço, Rosnar. Como é que é a vida? Há muito protocolo, há muitas regras, todos os passos têm que ser bem medidos. É preciso ter muito cuidado com o que se fala, é preciso ter muito cuidado com o que se faz,
É preciso ter muito cuidado onde se aparece. É preciso ter muito cuidado com tudo. Não é? Há quem não aguenta essa pressão, porque é difícil. Não é? Mas porque é difícil. E nós, como família de Deus, como herdeiros com Cristo, do reino de Deus, nós temos que encarar a nossa vida assim também, que nós somos membros da família real, temos que ter muito cuidado com o que falamos, com o que fazemos, onde é que aparecemos, que pretextos é que nós damos para as pessoas falarem de nós, falarem da igreja, falarem de Cristo, porque nós somos cartão de visita da família real. Nós somos cartão de visita do Rei. Somos representantes do Rei. Agora, isso pode ser esmagador, não é? Como para muitos membros de famílias reais é. E não conseguem suportar tanta limitação, tantas regras, tanto protocolo. Porque é extremamente difícil. E nós também não conseguimos suportar tanto pormenor que temos que ter atenção. Nós não conseguimos suportar, mas temos alguém que suporta connosco. Porque não é na nossa força que nós vivemos como herdeiros do reino. É no poder do Espírito Santo. O poder que Paulo fala a seguir, que nós vamos falar da próxima vez. É no poder do Espírito Santo. É no poder de Deus que nós vivemos assim. É assim. É isso que transforma a nossa conduta. É isso que transforma o nosso comportamento. O nosso foco não é o nosso comportamento. É a fé que nós temos em Deus, que Ele sim transforma o nosso comportamento. Não vamos saltar etapas. Porque nós não conseguimos, nós não aguentamos. É demasiado. E é esmagador para nós. Mas em união com Cristo, Ele opera em nós o querer e o efetuar, como está escrito em Filipenses 2,13. Ele opera em nós o querer e o efetuar do estilo de vida que Ele ordena que tenhamos. Ele ordena um certo estilo de vida, mas Ele opera em nós o querer e o efetuar segundo a sua boa vontade. Não é segundo a nossa força, é segundo a sua boa vontade. Então o que é que nós precisamos? De estar unidos a Cristo, ligados a Deus. É aí que nós temos de investir. Para que Ele renove em nós estas revelações essenciais. A revelação de que nós temos um chamado concreto, um chamado para sermos santos e irrepreensíveis, andarmos diante dEle em amor e proclamarmos as admiráveis obras daquilo que nos chamou. E também a revelação que nós precisamos de que temos uma maravilhosa, uma riqueza da herança maravilhosa que Ele tem preparado para nós. E tudo isso tem que ser vivido pelo poder de Deus e não pelo nosso próprio poder, que é manifestamente insuficiente. E quando nós percebemos isso, quando nós percebemos que é Deus que faz em nós, nós descansamos. Amém? Descansamos e mesmo quando falhamos, nós confiamos que Deus, Ele nos perdoa, que o sangue de Cristo nos cobre de todo o pecado, que nós, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça, de todo o mal, e temos um novo fôlego, uma nova oportunidade. E nesta manhã, se estás a pensar no que correu mal para trás, se o ano 2021 se foi um ano mau, se estamos a pensar que fizemos muita coisa mal, se estamos a pensar que não foi bom, que não foi suficiente aquilo que nós fizemos. Então, olha, Deus tem algo novo para nós. Ele tem uma nova oportunidade para nós, um virar de página para nós. Para o ano de 2022 podemos fazer diferente. E para o resto da vida podemos fazer diferente. Porque nele há vitória. Amém? É nele que há vitória. Como a Ana dizia, nós falhamos, mas Deus não vai falhar. Amém? E se nós formos infiéis, Ele permanece fiel. Porque ela é a sua natureza. Essa é a sua natureza. Amém? Vamos ficar de pé nesta manhã. Nós estamos a falar sobre ser família, estamos a falar sobre viver o chamamento de Deus em família, estamos a falar de receber uma herança que é corporativa, que é para ser vivida como família. Então eu acho que é apropriado se nós pudermos orar em família nesta manhã. Então eu vou convidar-nos a juntar-nos, chegarmos perto de alguém. Quem está sozinho
podes chegar perto também, com alguma distância social, mas que ninguém fique sozinho, está bem? E vamos orar juntos e pedir a Deus que renove estas revelações na nossa vida para podermos experimentar e viver em vitória, a vitória que há em Cristo. Amém? Amém? Vamos orar juntos, vamos chegar perto de alguém. Famílias, cheguem-se perto das vossas famílias. Quem está sozinho, chegue perto de outra pessoa que esteja sozinha ou de outra família. E vamos orar juntos, amém? Vamos pedir a Deus graça para vivermos o seu chamado, para vivermos como herdeiros do seu reino, aqui na terra, e para que outras pessoas à nossa volta possam ver as maravilhas de Deus através da nossa vida. Amém? Vamos orar. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Capacita-nos como igreja a vivermos o Teu chamado de uma forma plena. Pai, a ligar-nos uns aos outros, a ligar-nos a Ti acima de tudo e na comunhão contigo a recebermos de Ti poder, o poder do Teu Espírito Santo para fazermos a Tua vontade, Senhor. Pai, que neste novo ano que começa possamos ir ainda mais longe, mais profundamente no conhecimento de quem Tu és, Senhor, e que possamos estar empenhados, Deus, em viver, em nos prepararmos para aquilo que Tu tens para nós, no futuro e na eternidade. Senhor, e que muitos, através de nós, possam vir ao conhecimento de Ti, muitos, através de nós, possam também entrar na comunhão dos santos, entrar na comunhão contigo, para a glória do Teu nome, Senhor.